Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática e vamos falar sobre múltiplos. O que seriam os múltiplos, né? Cada número tem os seus múltiplos. Por exemplo, múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 é a multiplicação do 2 pelos números naturais. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? É a tabuada do 2, né? Então, ela vai indo de 2 em 2 e ela para no 20, como a gente aprende? Não, né? Ela continua. E aí, esses 3 pontinhos significam que ela continua infinitamente, vai até o infinito, tá? Então, os múltiplos de 2, né? Começa no 0 e vai indo de 2 em 2. Múltiplos de 3, quais são os múltiplos de 3? Mesma coisa, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, de 3 em 3, tabuada do 3. Então, esses são os múltiplos de 3. Para no 30? Não. A nossa professora, né, lá nos anos iniciais, ela vai até o 20, até o 30, porque ela não vai ficar colocando até o infinito, né? Então, ela faz a tabuada e até o 2 vezes 10, o 3 vezes 10, mas eles vão até o infinito. Múltiplos de 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 20, 25, 30, 35, para no 50, também não, vai até o infinito. Por que eu coloquei esses 3 números, né? Tem uma regrinha pra gente saber. Por exemplo, se eu olhar só para os múltiplos de 2, você consegue ver um padrão nesses múltiplos de 2? Olha, todos eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então todos vão terminar 0, 2, 4, 6 ou 8. Olhando só o algarismo da unidade, 0, 2, 4, 6 ou 8. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se você pudesse fazer uma regra, como que eu classifico os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2, eles são números pares, certo? Então, todo número par é múltiplo de 2. Aí vamos para o 3. Os múltiplos de 3, olha, os múltiplos de 3 tem uma regrinha também, né? A partir do 12 aqui, tem 2 algarismos, né? Ou mais. Se eu somar os algarismos aqui, ó, do 12, 1 mais 2 dá 3, né? Ó, 1 mais 2, 3. O 3 tá aqui, ó, múltiplo de 3. Os algarismos do 15, se eu somar 1 mais 5, dá 6. O 6 também tá na tabuada do 3, também é múltiplo de 3. 1 mais 8 aqui do 18, dá 9. O 9 também está aqui, ele é múltiplo de 3. O 21, 2 mais 1 dá 3. 2 mais 4 no 24 dá 6. 2 mais 7 aqui, 27, ó, dá 9. 3 mais 0, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 3 mais 9, 12. É múltiplo de 3. Então, por exemplo, se eu pegar um número 111, ele é múltiplo de 3. Entendeu? Sem eu ter que ficar fazendo aqui, olha, continuar aqui, nossa, para eu ver, né, se o 111 é múltiplo de 3, eu vou continuar fazendo 42, 45, 48, 51, não preciso fazer isso. Basta eu somar os algarismos. Por exemplo, o 111, como que eu sei se ele é, como que eu vejo se ele é múltiplo de 3? Eu vou fazer 1 mais 1 mais 1. E essa soma dá 3. Entendeu? O 3 é múltiplo de 3? É. Então, ele é múltiplo de 3. E como que eu sei, né, se um número é múltiplo de 3? Basta eu dividir ele por 3 e essa divisão tem que dar exata, ou seja, não pode ter resto. Então olha aqui, olha, vamos fazer aqui para ver se é verdade, se eu não estou mentindo, né? 11 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 11, 2. Abaixo 1. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Sobrou 0, certo? Então, 111 tem na tabuada do 3, ou seja, 111 é múltiplo de 3. Tá? Se eu continuar aqui, né, de 3 em 3, vai chegar uma hora que vai estar o 111. E se eu pegar um número maior, por exemplo, 9.000
801. É múltiplo de 3? Bom, basta eu somar os algarismos. 9 mais 8 mais 0, né? Nem vou colocar o 0, porque ele não vai influenciar em nada. 9 mais 8 mais 1 dá 18, certo? 18 tem na tabuada do 3? Tem, olha ele aqui. Então, ele é múltiplo de 3? É. Posso dividir 9.801 por 3, que vai dar uma divisão exata? Sim. Como que eu faria isso? Pego 9 e divide por 3, dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, 0. Abaixo 8. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, abaixo 0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 2, ixi, vai sobrar 2 aqui, né? Abaixo 1 vai dar 21. Vou colocar bem pequenininho aqui que não vai dar o espaço. E aqui dá 7, olha. Aí 7 vezes 3, 21, né? Dá exato, vai dar resto 0, tá? Então, para eu ver se um número é múltiplo de 3, basta eu somar os algarismos. E os múltiplos de 5? Ah, então, para eu colocar uma regrinha, né? Para ver os múltiplos de 3, a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Mesmo que eu pegue um número gigantesco, né? Por exemplo, 5.976.080 e aí para eu colocar o último número eu tenho que somar, né? Olha, 5 mais 9 dá 14, 21, 27, 35. Então, eu vou colocar aqui o 7. Aí, somando todos os algarismos aqui, né? 5 mais 9 mais 7 mais 6 mais 8 mais 7 dá 42 essa soma. 42 é múltiplo de 3? É múltiplo de 3, né? Ou então você pode somar 4 mais 2, 6. Então, é múltiplo de 3, entendeu? Esse número aqui, 5.976.087, é múltiplo de 3. Ele divide por 3, porque a soma dos algarismos dele é um múltiplo de 3, certo? E os múltiplos de 5, você consegue ver um padrão aqui? Os algarismos da unidade, olha, eles sempre terminam em 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então, se um número terminar em 0 ou 5, ele é múltiplo de 5. E por que que isso é importante, gente? Isso é importante quando nós formos decompor um número em fatores primos. Por exemplo, o que são números primos, né? Primeiro. Então, números primos são números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? E o que são divisores, né? Por exemplo, se eu tenho uma conta, 7 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, sobra 1. Cada número aqui tem um nome. Por exemplo, o 7, que é o número que está aqui dividindo, ele chama-se dividendo. O 2 que está na chave, ele é chamado de divisor. O resultado, vocês devem lembrar, né, que é um nome diferente, é o quociente. E esse número aqui, que às vezes dá zero, né, eu já até falei o nome, às vezes dá zero, às vezes não, é o resto, tá? Mesmo quando dá zero aqui, ele chama-se resto, né, resto zero. Então tem esses quatro números aqui que tem um nome. Mas pra gente vai interessar esse aqui, olha, o divisor, tá? E aí os números primos são números que possuem apenas dois divisores. O que quer dizer isso? Quer dizer que os divisores de um número vão ser aqueles números, né, em que você divide e o resto dá zero. Por exemplo, se eu pegar os divisores de 10, então eu vou ver aqui, ó, 10 divide por 1. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1, 10, sobra 0. Sobrou 0, então quer dizer que o 1 é divisor de 10. Então, 1 é divisor de 10. E o 2? O 2 é divisor de 10, ou seja, o 10 divide por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar no 10, 0. Deu o resto 0? Então, a divisão deu exata, quer dizer que o 2 é divisor de 10. E o 3? 10 divide por 3. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, sobrou 1. Opa, sobrou 1. Não divide por 3. Então, 3 não é divisor de 10. E por 4? 10 divide por 4, olha. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2.
Não divide por 4. Divide por 5. 10 dividido por 5, 2 vezes 5, 10. Sobra 0. Divide por 5. Divide por 6. Olha, se eu fizer a tabuada do 6, 6 já vai para o 12, não vai? Então não tem o 10 na tabuada do 6. Tabuada do 7 já vai para o 14. Entendeu? Do 8 já vai para o 16, do 9 já vai para o 18. Então, eu vou ver do 10, né? Ele divide por ele mesmo. 10 dividido por 10. Se você tem 10 balas, vai dar para 10 pessoas. Você dá uma para cada, né? Então, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 10, 10. Para chegar no 10, 0. Então, outro divisor de 10. Então, 10 ele tem 4 divisores. Ou seja, 4 números que dá para ele dividir. Agora, e os números maiores do que 10? Aí não dá para dividir, né? Por exemplo, se você for pegar o 10 e dividir por 20. O 10 é menor que 20, não tem como. Quer dizer, até tem como, mas não vai dar exato, né? Vai dar número decimal. E aí o menor divisor de um número sempre vai ser 1, tá? Então, todo número, vocês conseguem ver que divide por 1 e por ele mesmo? Todos os números, né? Se eu pegar um número e dividir por 1, vai dar ele próprio, né? Eu dividi o 10 por 1, deu 10. Aqui, ó, 10 dividido por 1 deu 10. Se você tem 10 balas e vai dar para uma pessoa, você dá todas as balas para essa pessoa. E o 10 divide por 10, ou seja, um número divide por ele mesmo. E aí o resultado dá 1. Vamos ver se isso é verdade com outros números. Por exemplo, divisores de 9. 9 divide por 1. 9 dividido por 1, 9. 9 divide por 2, ou seja, tem um 9 na tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10 não tem. Então não divide por 2. E ele é um número ímpar, né? Então ele não tem na tabuada do 2. Divide por 3. Tabuada do 3. 3, 6, 9. Tem um 9 lá. Então ele divide por 3. Então o 3 é divisor de 9. Divide por 4, olha a tabuada do 4. 4, 8, 12, não tem um 9. Tabuada do 5, 5, 10. O segundo número já é 10. Então, o 6, o 7, o 8 também, né? Já vão passar do 9, não tem o 9 nessas tabuadas. Mas o 9 vai dividir por ele mesmo, ou seja, vai dividir por 9. Por enquanto, nós vimos dois números aqui que tem mais que 2 divisores. Então, quer dizer que nenhum deles é primo, certo? Mas vamos ver outros aqui. Aí, vamos ver agora do 8. 8 divide por 1? Sim, né? 8 dividido por 1 dá 8. Divide por 2? Sim, é par, divide por 2. Divide por 3? Não. Tabuada do 3, 3, 6, 9. Não tem 8. Divide por 4? Sim. 8 dividido por 4 dá 2. Divide por 5? Aí não, né? O tabuado do 5, 5 já vai pro 10, então não tem 8. Do 6 e do 7, mesma coisa. E aí divide por 8? Sim. 8 dividido por 8 dá 1, né? Chegou no próprio número, acabou. Repara numa coisa aqui, gente, olha. Se você multiplicar os extremos, ó, 1 vezes 10, o que que dá? Dá 10. Aí multiplica os outros aqui, né, do meio. 2 vezes 5, 10 também. Aí aqui, olha, vou multiplicar os extremos aqui do 9. 1 vezes 9, 9. Né? 1 vezes o próprio número vai dar o próprio número. E aí só sobrou 1 no meio. O que eu faço? Eu multiplico ele por ele mesmo. Então 3 vezes 3, 9. Essa quantidade ímpar de divisores vai acontecer nos quadrados perfeitos, ou seja, aqueles números que possuem raiz quadrada exata. E para quem está no sexto ano, não lembra, né? O número perfeito é aquele que possui raiz quadrada exata. E qual que é a raiz quadrada de 9 mesmo, vocês lembram? É aquele número que ele vezes ele dá 9. E o número que ele vezes ele dá 9 é o 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Outro aqui, olha, raiz quadrada de 25. Você vai se perguntar qual o número que ele vezes ele mesmo dá 25. É o 5, né? Então, raiz quadrada de 25 é 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Esses números quadrados perfeitos, eles vão ter uma quantidade ímpar de divisores, tá? E os números que não são quadrados perfeitos, ou seja, os números que não têm raiz quadrada exata, como é o caso do 10, né? Você não vai encontrar um número que ele vezes ele dá 10, certo? Esse número vai ser um número irracional, com infinitas casas decimais. Então, por exemplo, deixa eu ver o 2, né? 2 vezes 2 dá 10? Não, dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Olha lá, não tem nenhum número que ele vezes ele dá 10. Nenhum número inteiro, né?
vai ter um número com vírgula, um número irracional, que a gente vai estudar só no 8º ano, tá? Mas o 10, o 8, tá vendo? Não tem, olha. O 5, 6, o 7, o 8 não tem. O 10, o 11, 12, 13, 14, 15 não tem. O 8 acontece a mesma coisa, multiplica os extremos, olha. 1 vezes 8, 8. Agora multiplica os do meio aqui. 2 vezes 4, 8 também. Aí vamos seguir, vamos ver os outros aqui rapidinho, olha. Divisores de 7. Quais são os divisores de 7? 1, 7 dividido por 1 é 7. Aí não tem na tabuada do 2, porque é um número ímpar. Não tem na tabuada do 3, né? 3, 6, 9. Não tem o 7 lá. Não tem na tabuada do 4. Não tem na do 5, na do 6. E aí vai ter na do próprio 7, né? 7 vezes 1, 7. Então, você vê aqui que ele só tem 2 divisores. Ou seja, o 7 é um número primo. Porque ele tem só 2 divisores. Aí vamos ver o 6. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, sim. 6 dividido por 3, sim. Se você conseguir chegar aqui e olhar que o 2 vezes 3 dá 6, né? Quer dizer que o próximo divisor, olha, o 1 vai multiplicar com ele e vai dar 6. Então, é o próprio 6, certo? Ele tem 4 divisores. Aí vamos ver o 5. Divisores de 5. Quais são os divisores de 5? Divide por 1, não divide por 2 porque ele é ímpar, não divide por 3, nem por 4, só divide por 5. 2 divisores, olha. Então, ele é um número primo. Aí vamos ver o 4. 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. De novo, vemos um número aqui com uma quantidade ímpar de divisores, né? Ele tem 3 divisores só. Por que ele tem 3 divisores? Olha, se eu multiplicar os extremos aqui, 1 vezes 4 dá 4, e 2 vezes 2 dá 4. Ele é um quadrado perfeito, né? Tem uma quantidade ímpar de divisores. O 5, por ter 2 divisores apenas, ele é um número primo. Divisores de 3, 1 e 3, outro número primo. O 2, quais são os divisores de 2? 1 e 2, outro número primo. E o 1? O 1 só divide por 1, aí fica aquela dúvida, e aí? 1 é primo, ele divide por 1 e por ele mesmo, mas espera aí, poxa, ele tem que ter, o número primo tem que ter 2 divisores, e o 1 só tem 1, então ele não é considerado primo, tá? Ele é um caso à parte, tá? Então os primeiros primos que a gente tem são o 2, o 3, o 5 e o 7. Se a gente continuar essa lista, a gente vai chegar no 11, no 13 e por aí vai. Tem infinitos números primos, tá? O número primo, o maior número primo que é conhecido, né? Que na verdade ninguém consegue escrevê-lo, né? Porque ele tem milhões de algarismos, formando esse número, né? Se eu não me engano, 22 milhões de algarismos, né? Imagina você escrever um número com 22 milhões de algarismos. Você ficaria anos escrevendo esse número, né? Eles são obtidos a partir de computadores, né? E eles servem para senhas, né? Bancos contratam esses matemáticos, né? Que descobrem os números primos para fazer aí as suas criptografias, para fazer as suas senhas ficarem aí difícil de um hacker né? Entrar lá no sistema. Tá? Então os números primos eles são muito importantes nessa parte da informática, né? Da segurança das informações, tá? Mas pra gente o que vai importar aqui são os primeiros números primos, e por isso eu coloquei os múltiplos de 2, 3 e 5 para que nós saibamos, né, quais números dividem por 2, por 3 e por 5, porque isso vai ser importante na decomposição de um número em fatores primos. Então vamos para a decomposição de um número em fatores primos. Quando vocês estavam na terceira, na quarta série, né? Por exemplo, esse número 1324. A professora pedia para você decompor esse número, né, em parcelas, ou seja, você escrevia 1000 mais 300 mais 20 mais 4, certo? Agora nós vamos aprender a decompor um número. Isso é uma decomposição do número 1324, só que é uma decomposição em parcelas, né? Em que eu tenho somas, tá? Quantas unidades de milhar, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades formam esse número aqui.
Agora nós vamos começar a ver quais são os fatores, né? Os números que multiplicados dão 1.324, por exemplo. Então, só relembrando, né, o que é fator. Por exemplo, o 10. O 10, se você for escrever dessa maneira, ele é 10 mesmo, né? Mas o que eu vou querer agora? Decomposição de número em fatores primos, né? Quando você multiplica um número, por exemplo, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Cada número aqui tem um nome igual da divisão. Lembra que tinha dividendo, divisor, quociente e resto? Os números que estão multiplicando, né, esse pontinho aqui, só relembrando, ele significa a multiplicação. Esses números que estão multiplicando, eles são chamados de fatores, tá? Então o 2 é um fator, o 3 é um fator, todo número que multiplica é um fator. E o resultado, ele é chamado de produto. Aí uma frase, né, muito conhecida que tem, é que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá 6. Entendeu? Então a ordem que eu multiplico, né, a ordem em que eu coloco os fatores não altera o produto continua o mesmo, né? Isso acontece na adição também. Se eu somar 10 mais 8 dá 18 e 8 mais 10 também dá 18, né? Isso acontece tanto na adição como na multiplicação, mas na multiplicação ficou mais famoso, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que eu vou querer? Eu vou dar um número e vou pedir para decompor esse número em fatores primos, ou seja, eu vou fazer o contrário do que foi feito aqui, olha. Então, eu vou te dar o 10 e eu quero que você escreva quais números que multiplicados dê 10. Então, seria o 2 vezes 5. Mas como que você vai obter esse 2 vezes 5? Uma maneira que dá pra gente fazer isso, por exemplo, vamos supor que eu dei o número 180. O 180, você pode começar com dois números. Por exemplo, 180 é 2 vezes 90. Só que o 2, ele já é primo, né? Não tem como eu fazer 2 vezes 1. O 1 a gente não vai colocar, né? Lembra? A gente não vai considerar ele primo. Nós vamos colocar só fatores primos, tá? Então o 90 eu tenho que transformar em outros dois números que dê 90, ou seja, que a multiplicação desses dois números dê 90. E você pode pegar qualquer número, por exemplo, vou tirar o 2, tá? Vamos fazer 3 vezes 30. 3 vezes 30 dá 90 também, né? Aí beleza. Então o 2 eu repito, o 3 eu repito. E o 30, dá para escrever dois outros números? Porque o 30 é composto, ele não é primo, né? Ele é par. Se é número, o único número par que é primo é o 2, tá? Todos os outros vão dividir por 2. Né? A gente viu que o 4 divide por 2, o 6 divide por 2, o 8 divide por 2, o 10 divide por 2, e todos os outros pares vão dividir por 2. Então eles vão ter, além do 1 e dele próprio, eles vão ter o 2 como divisor. Então eles não são primos. O único número par que é primo é o 2. Todos os outros números primos vão ser ímpares. Mas olha uma coisa que eu estou falando aqui. Eu estou falando que todos os números vão ser ímpares, né? Todos os números primos vão ser ímpares. Mas não quer dizer que todos os números ímpares vão ser primos. Por exemplo, 15, ele não é primo. Né? Por que ele não é primo? Porque ele divide por 1, por 3, por 5 e por 15. Não é todo número ímpar que é primo. O que eu estou dizendo é que o 2 é o único número par que é primo. Todos os outros primos são ímpares, certo? Então vamos lá, o 30, dois números que multiplicados deem 30. 3 vezes 10. 3 vezes 10, beleza. Aí o 2 é primo, o 3 é primo, esse outro 3 é primo. Eu só vou repetir, ó. E aí o 10, dois números que multiplicados dê 10. É o 2 vezes 5. E agora aqui eu cheguei só em números primos, tá vendo? Então o que eu vou querer que vocês escrevam é 180 igual a 2 vezes 2, coloque em ordem crescente, juntos os números iguais, né? Os fatores iguais, olha, 2 vezes 2 vezes 2, tá vendo? Ó, esse e esse, vezes 3 vezes 5, ó, esse 3 e esse 5. E aí, a gente pode ainda escrever em forma de potência. Vocês lembram o que é 2 vezes 2 vezes 2? Se eu pedir para você calcular o que é 2 ao cubo, como é que você faz 2 ao cubo? Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, concorda? Então quer dizer que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né?
Então, como 2 é o fator que está multiplicando por ele mesmo, eu coloco ele como base e a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente. Então, ele aparece 3 vezes, então o expoente é 3, olha. 2 elevado a 3. O 3 aparece só uma vez e o 5 também, olha. Então, essa é a decomposição em fatores primos. Gente, isso aqui é muito utilizado, tá? Para calcular raiz quadrada, raiz cúbica, qualquer raiz de qualquer índice, né? Mais para frente, no 8º, no 9º ano. Vai ser utilizado até o ensino médio enquanto vocês estiverem estudando, tanto em matemática como em física, enfim. Cálculo de MMC, MDC, vai ser muito utilizado essa fatoração. Só que essa fatoração é um meio que eu mostrei para vocês, mas a maneira mais prática é a gente fazer assim, olha, a gente põe um número, passa um risco aqui do lado direito dele e começa a divisão. Então eu vou me perguntar, 180, né, o menor número primo que tem, eu aconselho aí pelo menor primo que tem, mas não é regra, você pode começar pelo número que você quiser, desde que seja primo. Os primeiros primos que eu tenho são o 2, o 3, o 5 e o 7, né? Vamos tentar por esses aqui. Os primeiros que eu vou passar vão ser todos 2, 3, 5, 7. Vão ser divisíveis por 2, 3, 5, 7. Então vamos ver por 2, que é uma divisão mais fácil. Porque quando você divide por 2, você está pegando a metade do número, né? Então, por exemplo, 180 dividido por 2 é a mesma coisa que eu pegar metade de um número. Se você tem 180 reais e você vai dividir para 2 pessoas, você dá 90 para cada, né? Vamos supor que você e um amigo seu, uma amiga sua, fez um trabalho, né? E a pessoa pagou 180 reais. Aí ela deu 180 reais para você e você fala assim, olha, eu fiz o trabalho com minha amiga, com meu amigo, então eu vou dividir essa quantia para mim e para ela, né? E para ele em partes iguais. Você vai pegar 90 para você e vai dar 90 para ela. Então a gente vai fazer a divisão de 180 por 2, dá 90. Se você fica com dificuldade de fazer essa divisão aqui, né, você pode pensar no 18, né? Quanto que é 18 dividido por 2? 18 por 2 é 9. Então 180 por 2, 90, certo? Aí 90 é um número par, termina em 0, é um número par, divide por 2 de novo. Metade de 90. Ah, não lembro metade de 90. O que você faz? Pega numa folha de rascunho e divide. Para quem tem dificuldade com divisão, a hora de aprender divisão é essa, entendeu? Porque no 6º ano a gente não fica mais vendo, né, o algoritmo da divisão, não fica mais vendo continha de divisão, né? O professor ele já está passando outras coisas. Mas vamos supor que eu cheguei no 6º ano, estou com dúvida ainda, não peguei ainda divisão. Então, essa é uma boa hora para aprender. Olha, 90 dividido por 2, o que você vai fazer? Você vai pegar o 9 e dividir por 2, dá 4. 4 vezes 2 dá 8, sobra 1, né? 8 para chegar no 9, 1. Abaixo o 0, 10 dividido por 2, 5. Aí 5 vezes 2, 10, sobra 0. Né? Para quem assiste futebol, né, sabe que 90 minutos é o jogo de futebol, 2 tempos de 45. Então, 90 dividido por 2 é essa conta que a gente faz, olha. Dá 45. Aí eu pergunto, 45 divide por 2? Não, né? Por que não? Porque ele é um número ímpar. Ele termina em 5. Para eu ver se um número é par ou ímpar, eu vejo o algarismo da unidade. Ou seja, eu vejo se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele termina em 5, ele não é ímpar. Aí você fala assim, né? E agora? Divide por 3 ou por 5? Ele divide por 3, porque 4 mais 5, né? Olha, somos algarismos do 45. 4 mais 5 é igual a 9, e 9 tem na tabuada do 3. Lembrando que essa regrinha da soma dos algarismos só vale para os múltiplos de 3, tá? Vale para os do 9 também, mas a gente não vai dividir por 9. Daí no caso do 9 teria que dar um múltiplo de 9. Nesse caso, né, como dá o próprio 9, o 45 divide por 9 também. Mas como a gente quer saber por 3, se divide por 3... o 45 ele divide por 3. Aí você fala, nossa, e agora, professor? O 45 ele divide por 3, porque a soma dá 9, mas ele também divide por 5. E agora? O que eu faço? Eu divido por 3 ou eu divido por 5? Olha, tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer as duas aqui para vocês verem, né? Eu vou provar que dá o mesmo resultado. Vamos supor que Joãozinho divida por 3 e Mariazinha decida dividir por 5. Aí você fala, nossa, e agora? Fizeram diferente. Alguém vai errar? Se fizer a conta certinho, os dois vão estar certos. Olha, 45 dividido por 3.
Vamos fazer a conta aqui. 45 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar no 4, 1. Abaixo 5, deu 15. 15 dividido por 3, 5. Então, 5 vezes 3, 15. Para chegar no 15, 0. Então, 45 dividido por 3 deu 15. Então, vou pôr 15 aqui. O que eu aconselho vocês é o seguinte, se você começar a dividir por um número, continua com esse número, entendeu? Para não ficar que nem aqui, olha, aqui ficou 2, 2, 3, aí voltou pro 2, entendeu? Deixa os números pertos, para que se você for colocar em forma de potência, eles já estão aqui agrupados, já estão próximos um do outro. Mas nada impede também, mas eu quero dividir por 5. Beleza, pode dividir por 5, não tem problema. É só um conselho que eu dou para ficar mais organizado. Entendeu? Então, 15 divide por 3? Sim, divide por 3. Tem na tabuada 3. Então, eu vou dividir 15 por 3, dá 5. E o 5, ele só divide por 5, porque ele é um número primo, né? Aí você fala assim, mas ele divide por 1 também, vou ficar dividindo por 1. Então, nós vamos ficar aqui eternamente dividindo por 1. A gente não vai sair do lugar, olha. Tá vendo? Então, por isso que eu não divido por 1, entendeu? Então, a gente vai dividir o 5 por 5. Ele é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Então, a gente divide por ele mesmo. E aí, quando a gente divide 5 por 5, vai dar 1. Deu 1, acabou a fatoração. Entendeu? E aí, você vai comparar. Olha, realmente, né? Deu 2 vezes 2. Ixi, eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu fiz errado aqui, gente. Me desculpa. Aqui não é 2. Por que eu botei 2 aqui? Olha, tá vendo esse 3 aqui? Ele veio aqui, eu botei 2 aqui. Coloquei errado, me desculpa. Aqui não é 2 ao cubo, é só 2 ao quadrado, olha. E o 3 é ao quadrado também, né? Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho outro 3, ó. Tem 2, 3, 2, 2. E professor, passando coisa errada, né? Bom, gente, eu nem vou fazer outro vídeo, né? Senão vai demorar muito, né? Bom, o importante é que a gente chegou aqui, olha. Então vai ter 2, 2, né? Ou seja, eu vou escrever assim, ó, 180 igual 2 vezes 2 vezes. E aí o que fica aqui? Olha, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Em forma de potência, vai ficar 2 ao quadrado, né? Vezes, tá vendo? 3 aparece duas vezes, 3 ao quadrado vezes o 5 aqui, olha. Tá? Então, essa vai ser a forma fatorada do 180. Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, vai dar o quê? Vai dar o 180, tá? Agora, isso aqui foi o que o Joãozinho fez. Agora, vamos ver o que a Mariazinha fez, né? Mariazinha, em vez de dividir o 45 por 3, como fez Joãozinho aqui nessa linha, olha, ela pegou o 45 e dividiu por 5. E aí, 45 dividido por 5 dá 9. E o 9 não divide por 5, ele divide por 3. Então, se divide 9 por 3 dá 3 e o 3 por 3 dá 1. Então, o dela, o que deu? Ó, 2 vezes 2. Então, deu assim, ó, 180 igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Consegue ver que é a mesma coisa? Deu o mesmo resultado? Ou seja, deu 2, 2, olha, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Aí, eu vou colocar em ordem crescente, tá? Então, esse 3 vezes 3, eu vou puxar ele para cá. 3 ao quadrado. Mas posso colocar o 5 antes? Pode, não tem problema, tá? Eu só estou colocando de uma forma mais organizada. E o 5 aqui, eu vou jogar ele aqui pro final, porque ele é maior, né? Então, vou deixar na ordem crescente, do menor pro maior. Então, o resultado, olha, deu o mesmo aqui pro Joãozinho e pra Mariazinha, tá? Então, e se eu quiser começar dividindo por 5? Pode? Pode, vai dar o mesmo resultado, desde que você faça a conta corretamente. Eu vou gravar um outro com mais exemplos, tá? Porque esse daqui já tá muito longo, né? E aí fica mais fácil. Quanto mais exemplos a gente vê, né, mais a gente vai entendendo o assunto, tá? Então eu vou me despedindo aqui e já vou fazer outro aqui com exercícios de fatoração. Fiquem com Deus aí, espero que tenham entendido e assistam o próximo para ir fazendo junto comigo, tá bom? Até logo, gente.